Alô, você, seja mais uma vez bem-vindo. Nós estamos começando o segundo módulo do curso Julgando Itens. Estou chamando de texto 2, porque já existe o texto de número 1. Esse curso, só explicando para você que está pegando aí de paraquedas, é um curso que nós criamos com a intenção de simular o procedimento de cobrança da banca CESP naquele critério de julgamento de item certo e errado. Então, na verdade, existem questões de múltipla escolha. Só que as questões de múltipla escolha da banca CESP, elas são, na verdade, questões que têm uma semelhança muito grande. Aquilo que seria um item de certo ou errado, na questão de múltipla escolha, viram 5 itens. Então, quem consegue fazer o item de certo ou errado, consegue fazer a outra questão. Então é o seguinte, o nosso módulo número 1, eu peguei um texto de uma prova da banca CESP de 2020 e não usei as questões da banca CESP. Eu usei só o texto para criar questões novas. É só você ir à internet, digitar o nome do texto que você vai encontrar. Tá? O mesmo eu fiz, e o módulo 1 tem 15 itens. Este módulo 2 tem 10 itens. Eu peguei da mesma prova o texto 2 e desmembrei, não usei as questões da banca, mas usei isso aí. Então, peço a você que, se possível, baixe esse PDF, tenha o PDF na sua mão, que às vezes você precisa marcar alguma coisa no texto, às vezes você precisa voltar, e aí, tudo certo, tá bom? E anotem, de preferência, se você puder adotar o método de fichamento, você faz fichas por tema. Suponhamos que a questão número 1 seja sobre pontuação. Você abre um documento ou você abre uma ficha de pontuação. Suponhamos que a questão 2 seja sobre crase. Aí você abre uma anotação sobre crase. Suponhamos que a questão 3 volte a falar de pontuação. Aí você vai lá e assim por diante, tá bom? Então, a partir de agora, cada bloco terá uma duração de 20 minutos. Né? Esse início não está sendo computado, mas a partir de agora nós vamos ver o texto de número 2 aí na sua tela. Vamos lá. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado, e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. Então, parecia tão livre, estúpida, tímida e livre, não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. A única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Então, vem aqui. Pegaram um texto de Clarice Lispector, um texto pequeno, como é de praxe na maioria das questões da banca CESP, eles pegam vários textos pequenos e aproveitam as estruturas do texto, como eu vou fazer aqui agora, para criar questões do aspecto coesivo, do aspecto estrutural, do aspecto gramatical e algumas questões de interpretação. Eu deixei as duas últimas, se não me engano, ligadas a essa área interpretativa. Então vamos lá. Olha o item número 1. Na linha 1, as vírgulas que isolam a expressão sem pai nem mãe se justificam por separar um termo de natureza explicativa. Então vem cá. A partir de agora, nós vamos combinar o seguinte. Eu vou fazer a leitura, vou pedir a vocês que congelem a imagem, vou pedir a vocês que resolvam a questão com o seu conhecimento prévio, ou se vocês estiverem inseguro, pelo menos que vocês tentem, que vocês pensem um pouquinho, em seguida você aperte o play e nós vamos ver. Se a questão for verdadeira, a tela vai ficar verde. Se a questão for falsa, a tela vai ficar vermelha. E aí vamos simular o que acontece na banca CESP. Você vai anotar. Toda vez que você acertar uma questão, coloque mais um. Toda vez que você errar uma questão, coloque menos um. De modo que ao final das 10 questões de hoje, se você acertou 7, você errou 3. A sua média final é 4. Esse é o grande problema da banca CESP. Então, você que vai enfrentar um concurso da banca, saiba o seguinte,
quando você não tiver muita certeza, ou quando você não tiver confiança na resposta, melhor não marcar nada. Porque se você não marcar, você não ganha o ponto, mas você também não perde. Mas se você arriscar e errar, você perde. Então vamos lá. Coloque aí na tela a questão número 1, faça a sua pausa e volte aqui comigo. Muito bem, gente. Está escrito assim: sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. E o sem pai nem mãe está entre vírgulas. Então vem cá. Quando a gente fala de um termo entre vírgulas, a gente fala do que se chama termo intercalado. Vem cá, se você fez o primeiro módulo, independentemente de eu já ter falado certas coisas lá, pode ser que eu repita aqui, mas mal não faz, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a cobrança da Banca CESP é muito parecida. Então vamos colocar aqui uma coisa que eu estou definindo como termo intercalado. Então, esse nome genérico, tá, de termo intercalado, eu não estou classificando especificamente, é aquele termo que quebra uma sequência. Então, se existe uma sequência de termos, quem fez aí o nosso módulo 1, sabe que pela lei, pela ordem frasal, eu tenho, teoricamente, que começar uma frase com um sujeito, depois do sujeito eu tenho que ter um verbo, até porque é o sujeito que determina a concordância do verbo, e depois eu tenho os outros termos que completam o sentido da frase ou que completam o sentido do verbo. Isso aqui é conhecido por alguns livros, algumas apostilas, como ordem SVO. Sujeito, verbo e objeto, ou sujeito, verbo e outros termos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: isso é uma sequência. Então, nessa sequência, nós não vamos colocar vírgula. Mesmo que você faça uma pausa, mesmo que você respire. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula. Entre o verbo e o outro termo, também não pode ter vírgula. Ok? Então, nós não podemos colocar. Agora, se eu colocar uma coisa aqui, entre o sujeito e o verbo, essa coisa vai ser o termo intercalado. Se eu colocar uma coisa entre o verbo e o complemento do verbo, essa coisa vai ser um termo intercalado. Agora vai lá na tela comigo, por favor. Na verdade, o sujeito dessa frase é ela. Circule aí o pronome ela e escrevam sujeito. O sujeito é assim: ela corria, arfava, muda e concentrada. Então a expressão sozinha no mundo e a expressão sem pai nem mãe são expressões que estão deslocadas, não estão respeitando a ordem direta da frase. Combinado? Agora é o seguinte, eles estão dizendo, como é muito típico do CESP, que as vírgulas se justificam por separar um termo de natureza explicativa. Então, quando eu, por exemplo, digo assim, o garimpeiro, vírgula, nordestino de 28 anos, vírgula, saiu cedo da casa dos pais. Então, o garimpeiro, nordestino de 28 anos, saiu cedo da casa dos pais. Isso aqui é o que eu chamei de um termo intercalado. Ok? Porque eu tenho uma vírgula aqui e tenho outra vírgula aqui. Então, quem é esse garimpeiro? Quem é esse nordestino de 28 anos? É o garimpeiro. Então, você está vendo que o termo intercalado especifica algo sobre o termo anterior. Então, isso aqui é um termo de valor explicativo, ou, se você preferir, é um termo de valor especificativo. Então, existem termos intercalados que têm valor explicativo ou que têm valor especificativo? Sim.
Existem. Agora, quando eu pego isso aqui, em outra questão da banca, isso poderia aparecer com o nome de aposto. Porque existe uma função sintática chamada aposto, que é aquela que mostra que um termo que explica alguma coisa sobre o antecedente, um termo que fala especificamente sobre algo que já foi colocado, é um aposto. Só que nem tudo que é intercalado é aposto. Ou nem tudo que é intercalado tem valor explicativo. Por exemplo, se eu falo assim, o garimpeiro, vírgula, depois de um mês, desistiu de procurar ouro ali. O garimpeiro, depois de um mês, desistiu de procurar ouro ali. Observem que isso aqui, ó, depois de um mês, é um termo intercalado. Aqui, ó, eu tenho uma vírgula aqui e outra vírgula aqui. Esse termo intercalado não é como o de cima. Aqui em cima, o nordestino de 28 anos é o garimpeiro. Mas aqui embaixo, depois de um mês, não é o garimpeiro. Depois de um mês é quando ele desiste. Então, aquele termo ali, ele se refere ao verbo desistir. Então, se o termo se refere a um verbo, ele não é um aposto, ele é um adjunto adverbial. Então, em linhas gerais, a banca CESP não trabalha com o nome aposto e com o nome adjunto adverbial. A coisa mais difícil que você vai encontrar numa prova do CESP é uma nomenclatura gramatical ortodoxa, isto é uma nomenclatura gramatical convencional. Isso normalmente você não vai ter. Então o que acontece é que essa postura, eles vêm com os apelidos. Então vai lá na tela. Na linha 1, as vírgulas que isolam a expressão sem pai nem mãe se justificam por separar um termo de natureza explicativa. Então, circule essa expressão termo de natureza explicativa e coloque assim, aposto. Então, se isso aí for um aposto, a afirmativa é verdadeira. Se isso não for um aposto, a afirmativa é falsa. Olha lá, o que você teria que marcar? Falsa. Então, se a tela ficou vermelha, significa que esse termo sem pai nem mãe não é um termo de natureza explicativa. Por que que não? Porque não é um aposto. Já te mostrei. Um termo entre vírgulas pode ser um aposto ou não. Por exemplo, quando eu tenho essa frase aqui, entrem meus filhos para almoçar. Entrem meus filhos para almoçar. Você tem aqui uma expressão intercalada que é a expressão meus filhos. Isso é um aposto? Não. Porque meus filhos não está explicando quem é o entrem. Os meus filhos é a quem eu dirijo o meu apelo. Os meus filhos é com quem eu estou falando. Então, isso aqui representa na frase os meus interlocutores. Interlocutores são as pessoas a quem a gente se dirige. Interlocutores são as pessoas com quem a gente fala. Isso aqui tem uma terceira função sintática. Isso não é aposto e nem adjunto adverbial. Isso é um vocativo. Já te falei, o CESP não costuma trabalhar com nomenclatura explícita. Tá? Ele não costuma trabalhar com nomenclatura explícita. Então, eles provavelmente não vão falar a palavra aposto, ou adjunto adverbial, ou vocativo. Mas eu estou te mostrando que um termo intercalado, ele pode ser uma dessas três coisas. Aliás, pode ser uma dessas quatro. Olha aqui. Deus, que é Pai, não abandona seus filhos. Então, quando você tem essa frase, Deus que é Pai, não abandona seus filhos, esse termo aqui, ó, é intercalado, ó, porque ele está entre vírgulas. Só que isso aqui, opa, quem é que é Pai? É Deus.
Ó, então, isso aqui, na verdade, é um termo de valor explicativo. É um termo de valor especificativo. De acordo com a cultura cristã, Deus é Pai. Mas qual é a diferença entre o primeiro aposto que eu te mostrei e esse? É porque aqui tem um verbo. Então, todo enunciado que tem verbo é uma oração. Então, na verdade, eu tenho ali não só um aposto, mas essa oração que é uma oração explicativa. Tá bom? Ainda que esse nome não apareça, mas repetindo, oração porque tem verbo e oração explicativa porque funciona aí como um aposto e vem entre vírgulas. Espero que você tenha acertado a primeira questão, marcando a primeira questão como falsa, como incorreta. Agora vamos à tela para a questão de número 2. A palavra ofegante, na linha 2, ela exprime uma circunstância de modo. E aí, se você olha o fragmento do texto, ele diz assim: às vezes na fuga, pairava ofegante num beiral do telhado. Pause a sua tela, pense no que você marcaria e volte comigo. Vai lá. Muito bem, gente. Olha só. Uma coisa que eu acabei de dizer para vocês. A banca não trabalha com nome conservador. Não trabalha com nome tradicional. Então, você às vezes tem que interpretar e a sua interpretação dá certo. Outras vezes você não tem que interpretar, mas você tem que saber. Então vai lá na tela. Vamos ver se você deveria ter julgado isso como certo ou errado. Errado. Então, se você marcou isso como errado, porque ficou vermelho, você acertou. Ué, professor, mas vem cá. Isso aí não é o modo como a galinha ficava? Então vamos lá. Aí é que vem o problema da banca CESP. Então, quando você ler a palavra circunstância, porque eu até concordo que ofegante é modo, sim. Só que você teria que saber nas entrelinhas que quando a banca CESP fala em circunstância, ela está se referindo a advérbio. Então, existem 10 classes gramaticais. Se você abre um edital da banca CESP, você vê assim, emprego das classes gramaticais. Eles não vão pedir para você classificar. Mas essa é uma questão que implicitamente classifica. Então, quando você ouvir falar de circunstância, você está ouvindo falar de advérbio. E advérbio, ele é, por exemplo, de acordo com a gramática, um termo que se refere ao verbo. Como o próprio nome sugere, advérbio é um termo que se refere ao verbo. Então, por exemplo, quando a gente diz que todos comeram bastante no almoço, ao dizer que todos comeram bastante no almoço, essa palavra bastante, que está aqui, ela está mostrando para a gente o quanto as pessoas comeram. E se comeram é uma ação é um verbo, a palavra bastante, que se refere a um verbo, é um advérbio. Especificamente, nós caracterizaríamos isso aqui como sendo uma circunstância de intensidade. Existe advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de intensidade, de negação. Então, aí nós temos um advérbio de intensidade. Quero que você veja uma outra coisa importante, porque tem outro item do edital do CESP que fala assim, flexão nominal e flexão verbal. E aí, observem que isso aqui é plural, mas isso é singular. Porque o advérbio, ele não se flexiona. Então, quando você lê no seu edital, flexão de
flexão dos nomes e dos verbos. Então, não se flexionar significa ser sem plural e significa ser sem feminino. Tá? Então, quando se fala de advérbio de circunstância, é uma palavra que não tem plural, uma palavra que não tem feminino. Nós já vimos que o item 2 foi incorreto. Vai lá na tela comigo, por favor. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado. Então, quer dizer, quem estava ofegante era a galinha. E o ofegante está no singular porque ela, a galinha, estava ofegante. Se houvesse, vem cá, 3 galinhas, seriam ofegantes. Então, se a palavra ofegante se refere a galinha, galinha não é verbo. A galinha é um substantivo. A palavra ofegante é um adjetivo. O advérbio se refere ao verbo. O adjetivo se refere a um substantivo. Por exemplo, o advérbio também, que nós estamos falando, ele refere-se não só a verbo, mas ele se refere a um adjetivo. Um advérbio se refere a um adjetivo. Então, quando eu falo assim, estava muito ofegante o rapaz. Estava muito ofegante o rapaz. Observem que ofegante, que apareceu lá no exercício, é aqui uma palavra que se refere ao rapaz. É o rapaz que é ofegante. Você pode até pensar que é o jeito que ele está e pensar numa circunstância de modo. Só que tem um detalhe. Esse artigo que tem antes da palavra rapaz faz com que a palavra seja um substantivo. Vocês vão me ouvir falar muito isso aqui. Todo termo precedido por um artigo, ou todo termo determinado por um artigo, é um substantivo. E olha, a palavra que se refere ao substantivo é um adjetivo. Porque se ali eu tivesse rapazes, seriam rapazes ofegantes. Agora, aqui eu tenho muito. Não é o rapaz que é muito, é o ofegante que aumentou. Então, se isso aqui se refere a um adjetivo, isso aqui é um advérbio. E esse advérbio, no caso aqui, de novo, é uma circunstância de intensidade. Então, eu só posso dizer que a palavra exprime circunstância quando ela for um advérbio. Ok? Bom, nós já terminamos então o nosso primeiro bloco. Serão módulos de 20 minutos, como eu disse. Ainda vou começar o início da aula que vem falando um pouquinho mais a respeito de advérbio. Então, até já.